E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos ver com vocês lógica matemática. Lembrando para vocês que muitas vezes nós aplicamos essa lógica matemática indiretamente, sem vocês perceberem, em todas as questões. Se você não tiver um discernimento na interpretação, na identificação dos tópicos, da interpretação da questão, então vocês podem se perder. Para isso, nós temos a famosa lógica matemática. Na matemática, o que nós falamos sobre lógica? Primeira coisa, o que é uma proposição? Proposição representada por P é toda e qualquer afirmação que você pode classificar como verdadeira ou falsa. Beg, uma interrogação, uma pergunta. João é alto? Não é proposição. Agora, Pedro é gordo. Eu sei quem é Pedro. E realmente ele está fofinho. Então é verdadeiro. Ela é uma proposição. O que se for uma proposição falsa? Aquilo que não está falando a verdade, obviamente. Além de proposição, segundo, como é que nós fazemos a negação de uma proposição? A negação nós representamos pelo símbolo, pelo tio, ou seja, tio P. Toda negação do verdadeiro passa a ser o quê? Falso. Toda proposição que for falsa, ela vai ter que passar a ser o quê? Verdadeira. Quais são as negações básicas que nós temos? Nós montamos como se fosse uma tabelinha. Se na proposição tiver a palavra é, você vai negar como não é. Por exemplo, João é alto. Como é que você nega essa frase? João não é alto. Ô, Beca, eu não poderia falar que João é baixo? Não, por que não? Porque nós temos 3 estaturas. João é alto, pode ter estatura mediana ou baixa. Agora, existem alguns casos que você pode negar de 2 formas. Por exemplo, Pedro é homem. Nós estamos se referindo ao sexo de Pedro. Na biologia nós temos quantos sexos? 2. Ou ele é homem ou ele é mulher. Qual a negação de homem? Ou você bota Pedro não é homem, ou você colocaria Pedro é mulher, que automaticamente o que não é homem, o ser que não for do sexo masculino, passa a ser do sexo o quê? Feminino, tá? Quais são as outras negações que nós podemos complementar? Toda vez que tiver pertence, nós colocamos não pertence. Se tiver menor, você bota com maior ou igual. Você inverte o sentido e completa com a igualdade. Se tiver maior, você bota menor ou igual. Lembrando, se tiver menor ou igual, você coloca com maior. Se tiver maior ou igual, você coloca menor. Outra, se tiver igual, você coloca diferente. Se tiver diferente, você completa com igual. E assim outros casos além, tá? Só que o sentido de estudarmos também lógica matemática não é apenas uma proposição. É estudar a negação de uma frase, analisar uma frase inteira se ela é verdadeira ou falsa. Aí nós temos as nossas proposições compostas. Quais são nossas proposições compostas? Primeira, a chamada disjunção, representada pelo ou pelo símbolo Vzinho. Qual é a disjunção? Ela diz o seguinte, para uma proposição ser verdadeira, basta apenas uma delas ser verdadeira, uma ou todas. Então, quais são elas? Nós temos P, nós temos Q e nós temos P ou Q. Se as duas forem verdadeiras, a proposição fica verdadeira. Se a primeira for verdadeira e falsa, fica verdadeira. Se for falso e verdadeiro, fica verdadeiro. Se as duas forem falsas, fica falsa. A segunda proposição composta, a chamada conjunção, que é representada pela letra E ou pelo Vzinho para baixo, que a gente fala como I. O que diz a conjunção? Uma proposição só é verdadeira se as duas forem verdadeiras. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. E as duas falsas fica falsa. Um exemplo aqui. Pedro, 2 é par ou 3 é primo? 2 é par. 3 também é primo. Então a frase toda fica verdadeira. 2 é primo ou 3 é par. 2 é primo, é verdadeiro. 3 é par, é falso. A frase toda fica falsa. Mas se nós mudarmos só como exemplo, 2 é par, 2 é primo e 3 é par. 2 é primo e 3 é par. É primo, é verdadeiro. 3 é par, não, é falso. No I, verdadeiro com falso, fica falsa. Quais são as outras duas proposições
Voltei! Quais são as outras duas proposições compostas? 3.3, a chamada condicional, que é representada pela setinha, a setinha é única. Se nós tivermos duas proposições para analisar a condicional, na condicional nós temos a palavrinha no texto começando com se, então. Qual é a regra da condicional? Só é falso, a frase toda só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ou seja, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso é falso, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Falso com verdadeiro é verdadeiro, que a primeira não é verdadeira. Falso com falso fica verdadeiro. 2 é par, se 2 é par, então 3 é primo. Se 2 é par é verdadeiro, 3 é primo é verdadeiro. Como as duas são verdadeiras, fica verdadeiras. Se 2 é par, então 3 é par. Se 2 é par é verdadeiro. 3 é par, não é falso. Essa frase ficaria o que então? Falsa. 3.4, a famosa bicondicional. O que é a bicondicional? É representado por se, somente se, ou pela setinha dupla. Como é que é a regrinha da bicondicional? A bicondicional, para ajudar vocês, é como se fosse o jogo de sinal na matemática. Quando elas são iguais, fica verdadeira. Quando elas são diferentes, fica falsa. Quando elas são diferentes, fica falsa. Quando elas são verdadeiras, fica o quê? Verdadeiro. E para finalizarmos a nossa análise, nossa lógica matemática, a negação das proposições compostas. Por exemplo, 2 é par ou 3 é primo. Como é que eu nego essa frase toda? Qualquer coisa você pode conferir lá com o Dudu Nobre, viu? Ele sabe disso. Primeiro, como é que eu nego a disjunção? A negação de P ou Q. Você nega as duas proposições e troca ou por i. Como é que eu nego a conjunção? Você vai trocar os dois, vai negar os dois e trocar i por ou. Como é que eu nego a condicional? P setinha Q. Cuidado com a condicional, tá? Você vai conservar o primeiro, não vai negar, vai trocar a condicional por conjunção e vai negar apenas o segundo. E 4.4 e por último, como é que nós negamos a bicondicional? A negação do P setinha dupla Q. É como se você estivesse fazendo isso aqui duas vezes. Então você vai fazer o quê? Conserva o primeiro, bota aí, nega o segundo. Ou nega o primeiro, bota aí e conserva o segundo. Beleza? Cuidado com a nossa lógica para vocês não passarem batido. É fácil, é simples, mas cuidado só com os detalhes, tá? Sucesso, fique com Deus.